acabada de imaginar meu filho com ele que é narcisista. Estava tão bom com ele sumido, agora ele reapareceu. Eu vou usar o exemplo dessa seguidora e vou contando ao longo da explicação para você ver como a gente se perde do problema que já é mais difícil, a gente se perde ainda mais porque a gente faz um verdadeiro pupurri emocional, colocando questões relevantes e irrelevantes, e aí você não sabe mais a dimensão de um problema que já era grande e que fica ainda maior, fazendo com que você se perca ao invés de encontrar uma solução. E segundo Saramago, você só consegue ver a ilha de fora da ilha. Ou seja, você só consegue entender o problema de fato quando você consegue ter um certo distanciamento desse problema. E esse é o maior problema do ser humano, porque a gente não consegue. Ao invés de a gente se distanciar do problema, a gente tenta se envolver cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e se perde ainda mais. A primeira coisa a ser feita quando o problema é muito grande é você se afastar dele, e para você se afastar dele, você tem que entender todos os elementos que estão dentro dele. Para você separar o joio do trigo e aquilo que é irrelevante, deu, pronto, o que você não consegue controlar, deu, pronto. Agora você tem controle nas suas mãos daquilo que é relevante e daquilo que é importante. No caso dela, são os relacionamentos. Relacionamento dela com esse homem, com o qual ela teve esse filho. O relacionamento desse homem com o filho deles, o relacionamento dele com uma outra mulher, que ela fala nas mensagens também, e esse pupurri todo em relação aos advogados de ambos, dela e dele. O relacionamento dela com ele já foi entendido para ela. Ela colocou o advogado na história e com um Dom Juan de merda, quem conversa é o advogado. Não tenta porque você vai perder. Isso ela tá fazendo certo, ok? Agora o bicho pega porque, como mãe, ela olha para esse filho se aproximando de um pai narcisista, de um Dom Juan de merda, e sabendo o potencial destruidor desse cara, que vai usar de 100 em 100% o filho para machucar ela, de como isso vai se dar. Qual é a repercussão, qual é o impacto emocional, psicológico numa criança com uma proximidade de um pai narcisista. O advogado dela disse para ela, não tem o que você fazer, dado que ele acusou ela de alienação parental, ou seja, tá separando o pai do filho. E não tem mesmo o que fazer. Por mais que doa na mãe, por mais que ela fique preocupada com o futuro desse filho, não vai adiantar. Esse é o pai dessa criança. E a não ser que ela tenha provas contundentes, de fato, de algum abuso psicológico, e isso é muito difícil de provar, ela vai ter que aceitar. O outro aspecto é em relação a esse homem com outras mulheres. Ah, mas ele é narcisista, ele tá com uma nova vítima. Isso é irrelevante. Isso é absolutamente irrelevante. Ah, mas eu poderia ajudar essa mulher. Não, não pode. Só existe uma pessoa que pode ajudar quem está sendo abusada, ela mesma. Nem a terapia, nem nada vai ajudar de fato. Tem que ser, isso é uma porta que se abre por dentro. Tem que ser uma iniciativa da pessoa. Pode ler o meu livro, vai ajudar porque já movimenta mais por dentro, pode fazer terapia, deve fazer terapia também, porque vai movimentando por dentro, mas não tem o que fazer. Então, o relacionamento dela com ele já foi resolvido, o advogado tá no meio. O relacionamento dele com outras mulheres, irrelevante. Vida dele, danem-se. Realmente. O relacionamento com o filho, não tem o que fazer. Viu como quando a gente segmenta, fica um pouco mais fácil de ser observado? O problema é imenso, é gigante, mas não tem muito o que fazer. A única coisa que está nas mãos dela foi algo que eu não falei ainda, que é o relacionamento dela com o filho. E isso nos mostra a prepotência maternal natural de acreditar que esse filho é meu. Eu tenho responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa pra você, se você for mãe. Você tem responsabilidade de ensinar essa criança até que essa criança aprenda por si. Essa é a única responsabilidade materna. Então você ensina e reza para que a pessoa aprenda. Mas se não aprender, esse filho não é seu especificamente. Ele está sendo seu enquanto você é útil na vida dessa criança, para que essa criança aprenda até que ela aprenda por si. E depois disso, é muito mais o romantismo de termos a nossa família e tudo mais. Mas a base é essa. Então a gente tem uma necessidade de controle imenso. E não adianta. É claro que chorar o leite derramado, ou então engenheiro de obra pronta, chegar e falar daquilo que já foi feito e que não tem mais solução, ou seja, essa criança nasceu, tá aí e deve ser a alegria da vida dela, inclusive, isso é fato consumado.
Mas isso nos mostra o que eu digo sempre, a importância da pessoa com a qual a gente escolhe para estar junto. E, obviamente, uma pessoa que você escolha para sempre, quero casar, quero namorar, quero ter filhos, quero ficar com essa pessoa, mas também uma pessoa que possa passar, que deveria passar rapidamente, mas era só uma transa, rapidamente pela sua vida, e que acaba deixando um legado muitas vezes insolúvel. Então cuidado, hein, se for só uma transa. A maioria dos relacionamentos começam assim. E o que é pior, a maioria das crianças nascem assim.